Roberto, a primeira colocação que eu gostaria que você fizesse dentro da temática seria a sua experiência com o público, com as dificuldades, com as aflições, especialmente agora, neste momento de transição, com a entrada para o mundo da Covid-19. Como é que o povo tem se comportado em relação à paz? Penso que a Covid-19 ainda não realizou seu mistério em face de tudo que temos observado. Efetivamente, um vírus tão pequeno e saído tão distante, antigamente dizia assim, olha, vai para a China, que era um lugar absolutamente improvável da pessoa voltar, de tão longe que era. E esse vírus veio da China e imobilizou o mundo, paralisou o mundo. O vírus é um ser não visível ao olho nu e nem ao microscópio comum. É necessária a microscopia eletrônica para poder entrever o vírus. E de tal monta esse vírus, que não consegue viver sozinho. Ele, para se multiplicar, precisa habitar uma célula, invadir uma célula. E ali ele promove o seu movimento de multiplicação, e aqueles que se derivam como se fossem seus filhos, vão procurando outras células. Esse vírus tão pequeno, tão desprezível do ponto de vista de tamanho, foi capaz de poder silenciar o mundo por quase 2 anos. De princípio, imobilizando-nos dentro de casa, nos momentos mais difíceis em que a saturação das atividades médicas no âmbito da saúde não davam conta de recepcionar as pessoas que estavam contaminadas, e, a posteriori, todo o mecanismo na tentativa de evitar a sua proliferação foi com uma série de protocolos epidemiológicos que foram propostos no sentido de permitir que ele causasse menos danos. É verdade que esse vírus não lesou de forma letal como fez a última pandemia. Ele não chegou a 10 milhões, ou talvez esteja em torno de. A gripe espanhola lesou mais de 50 milhões de vítimas fatais. O avanço que a ciência da saúde fez com a gripe espanhola no século passado ensejou a saúde pública e todo um caminho para poder devolver à sociedade estratégias para que pudesse lidar melhor na conservação da sua saúde. E estamos vendo hoje isso, nessa nova pandemia, se dá como efeito positivo, porque nós sequer chegamos a 20% das vítimas da última pandemia, da gripe espanhola. E a Covid, no entanto, não alcançou os seus objetivos maiores, digo eu, no sentido de que nós não aproveitamos o tempo para refletir. Ficamos em casa, o número de separações se multiplicaram, o conflito de pais e filhos, adolescentes, cresceu, e as crianças, muitas delas não foram descobertas pelos seus pais, que passaram a ter uma nova percepção da escola, porque foram sendo chamados a fazer os deveres escolares através das plataformas, através das telas, e viram o quão difícil é o manejo, do ponto de vista da escola, no cuidado com seus filhos. Houve um aumento de separações de conjugalidade, porque os pares da conjugalidade se ausentavam do lar para manter a ecologia precária de um relacionamento amoroso insuficiente. Dominado pela Covid, sendo chamado a manter uma relação mais intimista por mais longo tempo, não conseguiram sustentação, porque não havia combustível para a superação daquilo que representava os conflitos de uma convivência estreita e demorada. Muitos problemas aconteceram, mas o que mais me chama a atenção nesse caminho é que isso foi planetário,
chamando-nos a atenção para um modelo existencial que nós temos tido na Terra. O vírus veio nos demonstrar o quão frágil é a nossa corporificação, o quão delicado é o nosso corpo. Porque se é verdade que ele matou as pessoas mais idosas e mais vulneráveis, também é verdade que ele levou adolescentes, levou crianças e levou adultos de alta performance física, de saúde, levou-os como se fosse uma coisa absolutamente aleatória. Dentro de um planejamento maior, essa pandemia deveria ter ensejado à humanidade um pouco mais de reflexão sobre os aspectos econômicos, sobre as relações afetivas, sobre a dimensão da espiritualidade. Nós não nos demos conta de que somos tão vulneráveis. Eu tive a oportunidade como médico de acompanhar inúmeras situações inusitadas, entre aquelas que nós estamos aqui relacionando, para ilustrar o quão a humanidade está nos desafiando para aprender com a pandemia. É que não temos sido suficientemente para aprender o que ela nos ofereceu. Eu atendi uma senhora que me disse assim: doutor, eu fiquei em casa, eu tenho filhos médicos, um inclusive em nível de contribuição nacional, nas redes principais de televisão, ele tem dado entrevistas, mora em São Paulo, o outro mora em Belém. Meus parentes, netos, filhos e noras, ninguém entrou em casa, desde que a Covid foi implantada. Eu e o meu esposo nos fechamos em casa, íamos para a plataforma de casa, ao pátio, olhava os nossos entes queridos do outro lado da rua. Tudo que entrava em casa era absolutamente higienizado, do botijão de gás às bananas. As pessoas deixavam, traziam do supermercado e eu as higienizava uma a uma, de modo a que não pudéssemos nos contaminar. Finalmente veio a vacina. E eu saí com meu esposo pela primeira vez. Quando voltei para casa, estava contaminada. E eu, que sou goguenta, obesa, pressão arterial, alteração do açúcar, que deveria ter morrido, fiquei. E o meu esposo, meu grande amor, desencarnou. O senhor me explique qual é a lógica da vida. Essas perguntas foram aos milhares em todos os lugares e cada um de vocês poderia trazer algumas delas como referência desse conteúdo reflexivo que eu estou aqui suscitando, propor, daquilo que a Covid-19 ensejou a humanidade inteira, para que pudéssemos pensar o quanto a vida é grandiosa e o quanto o estágio na vida corpórea é uma jornada que tem tempo de validade. E que o aproveitamento desse mergulho no corpo deve se fazer de tal modo que possamos aprender o máximo, desenvolver as nossas competências virtuosas ao máximo, olhando-nos como espíritos, refazer a concepção de família, entrevermos que nós não somos um acaso biológico, mãe e filhos, pais e filhos, de que muitas das nossas conjugalidades são alinhavadas no mundo espiritual. E quando eu reencarno para uma empreitada grupal, não só individual. Está os meus pares dentro de um lar, na composição daquilo que deveria nos ensejar uma vitória do grupo, e não de alguém, somente em relação a si mesmo, no processo de superação. É o alto amor, mas o hétero amor, para que a família pudesse se beneficiar. Mas nós não fomos suficientemente reflexivos para entender de que a vida nos convida a pensar para além do corpo, de que o mecanismo descartável não deve continuar a prevalecer, de que os valores que devem permear as nossas existências deveriam ser as virtudes e não os valores amoedados, com que nós continuamos a consolidar como sendo o ponto fundamental que deve mover na centralidade da nossa existência. Nós apoucamos muito o que deveríamos aprender com a Covid, a fé
deveria ser uma estrutura gigante no processo de expansão, de superação de limites, mas quantos de nós nos sentimos absolutamente desconectados do divino? Estávamos e nos mantivemos e não conseguimos aproveitar pelo que ele levou o meu grande amor. Eu acompanhei uma jovem muito interessante, fez uma imersão no sentido oposto que eu estou dizendo. Os pais foram internados simultaneamente. O pai foi primeiro e desencarnou, depois a mãe, e depois a família ficou desarvorada. Ela procurou o espiritismo como consolo e nós tivemos a oportunidade de acompanhá-la também profissionalmente. E lá num dos dias, ela disse-me, ainda consolando-se, que tinha sonhado com os pais, que tinha feito um contato com a mãe, de que tinha a visto no leito, e que tinha experimentado uma sensação muito curiosa de proximidade física, e de que aquilo não tinha sido um sonho produzido pela mente. Ela tinha a certeza de que tinha sido algo que se deu no mundo espiritual. Curiosa estava porque o seu pai não estava, e era alguém que tinha uma performance moral e espiritual melhor que a da mãe, e narrou que a mãe estava adormecida. Então, nós a tomamos para fazer uma imersão psicoterapêutica regressiva no sono e no sonho. Ela via-se em Belém do Pará, sendo levado por duas entidades espirituais joviais, que levavam-na para o encontro. Era um encontro com a mãe. Ela via a luz, que se lembrava do sonho, via a mãe, e curiosamente via o pai, que ela não lembrou ao acordar, na ponta do leito, nos pés. Olhava para ela e dizia: está tudo bem, minha filha. Eu me aproximava da minha mãe dormia, e eu então comecei a estender as mãos e comecei a orar. Ela acordou, olhou para mim, não me reconheceu, fechou os olhos e voltou a adormecer. E eu fiquei agoniada, olhei para o meu pai, e o meu pai disse: está tudo bem, minha filha, está tudo bem, fique tranquila. E aquelas entidades amigas que me levaram, me tomaram no braço e me devolveram ao leito. É esse passo, esse salto de qualidade que a Covid-19 deveria nos ensejar a oferecer. Um mergulho na espiritualidade. Ver que os nossos pais não são nossos pais, estão nossos pais. De que os nossos filhos não são nossos filhos, são espíritos que se corporificaram, e nós estamos nessa função para desenvolver a maternidade e a arte de cuidar como pais e mães. De que o filho a qualquer momento é de Deus, o divino pode levar. E de que não nos cabe nos vincular aos nossos filhos como se fossem nossas posses. Como diria Gibran, eles são setas dirigidas para um alvo. E quem é o arqueiro é a divindade. Nós somos o arco, como pai e mãe. E temos que ter toda a flexibilidade para projetar a seta bem distante para alcançar o alvo almejado, pelo arqueiro. Essa perspectiva de análise, a Covid nos deixou ensejar, refletir, analisar, aprender e crescer. Mas, ao que depreendemos numa olhadela do mundo, veio essa guerra infame que se estabeleceu entre Rússia e Ucrânia, bem no final de uma Covid que ainda não tinha terminado, uma invasão que ainda não se concluiu enquanto término de guerra, e ao contrário, ameaça desdobramentos para se transformar numa guerra nuclear ou mundial. Nós, ainda hoje, não conseguimos rever as nossas relações no mundo doméstico, para poder nos apropriar melhor das nossas funções dentro de casa. Nós ainda não conseguimos entender que não é a escola que educa os nossos filhos, de que os nossos filhos vão para a escola e os professores, aqueles que se colocam na conta de cuidadores da racionalidade dos nossos filhos e em parte da emocionalidade, eles não nos substituem
Nós ainda estamos transferindo as nossas crianças para os professores, com um número de alunos impossível fazer uma gestão adequada, e esses professores e a escola joga para o Ministério da Educação, ou joga para os profissionais do atendimento, e nós estamos terceirizando a educação do lar, essa fonte primária da construção de princípios, de valores. Nós ainda não conseguimos despertar, depois da Covid, de que podemos desencarnar a qualquer momento, porque teve gente que tomou Covid, não durou 6 horas e desencarnou. E os familiares não tiveram a oportunidade de se despedir, de fazer o luto. Ficaram até hoje encarcerados, numa perspectiva de relação sofrida, porque uma coisa muito difícil é quando você não consegue se despedir, ainda que simbolicamente. Eu digo simbolicamente porque quando tem uma queda de um avião, o que é que você enterra depois? Usando o DNA, você enterra vestígios de alguém que foi incinerado. Mas ali dentro do caixão, você faz um rito de passagem. Você faz uma celebração que psicologicamente e emocionalmente é muito importante. A Covid não nos permitiu isso em grande parte por conta da contaminação. As pessoas não tiveram essa oportunidade e até hoje estão como pessoas que perderam os seus entes queridos, mas sem terem fechado um ciclo, sem terem concluído uma etapa existencial para a despedida necessária, que faz com que emocionalmente você fique bem, você se recomponha e consiga fazer o luto, essa travessia chamada luto, de modo a sair de uma fronteira, da ponta de um rio até a outra margem, e depois guardar no coração a certeza de que a vida continua, e numa perspectiva espiritual, de que os seus amores não morreram, desencarnaram. Palavra belíssima, que o Espiritismo inaugurou com a sua pujança, dando às palavras a caracterização do fenômeno que acontece conosco, para que pudéssemos decodificar a vida com mais precisão. A palavra morte foi morta, não há morte do ponto de vista literal, há desencarnação. Então eu penso que a Covid ainda é algo que perpassa nas suas repercussões, porque vem as subcepas, as outras cepas, com menor virulência, com menor, a despeito de algumas terem maior contágio, mas com menor índice de mortalidade, mas trazendo ainda processos sequelantes. E nós, enquanto humanidade, ainda não demos conta de poder avaliar de que qual é o significado da minha vida, qual é o propósito, qual é o rumo para o qual eu estou vivendo. Mesmo nós espíritas, tenho observado e compartilhado com alguns amigos, de que tenho caminhado pelo Brasil, nas diversas cidades, os diversos estados, e eu vejo os trabalhadores espíritas, tão distante da casa espírita, se habituaram a ficar em casa, e usam o sistema híbrido, que é uma excelência no uso da tecnologia, para manter a sua comodidade em casa, esquecendo-se de que na casa espírita o número de pessoas sequeladas, enlutadas, que não conhecem o espiritismo, aumentou, mas os trabalhadores estão confortavelmente no seu corpo, e sem a função que deveriam desempenhar, nas entrevistas, nas recepções, nos diálogos, na coordenação dos grupos, nas atividades mediúnicas. É tempo de pensarmos no tempo que estamos usando, malversando as oportunidades. A nós espíritas, que já temos essa compreensão, não nos cabe esse jeito morno, indiferente. A nossa presença física na casa espírita é muito importante. A nossa atividade de estar com o outro, o magnetismo trocado, o campo que se faz, o atendimento das entidades, tem uma envergadura diferente. Ninguém substitui um hospital para atender o enfermo fazendo home care. Você atende a pessoa na casa, mas você atende os casos menores,
os casos complexos, ele precisa de um complexo atendimento, e o hospital é aquele que se faz para atender o enfermo. A casa espírita, como escola, hospital, templo e grande lar, ela nos aguarda, os trabalhadores espíritas. Precisamos sair da nossa casinha, sem abandoná-la, e podermos dar a nossa pequena contribuição, que é valiosíssima, para quem chega e não tem quem atenda, não tem quem aplique o passe. E as pessoas desesperançadas, querendo aproveitar a Covid para dar um passo de crescimento, buscando a casa espírita, encontra uma casa espírita insuficiente no seu campo dos trabalhadores, porque os trabalhadores ainda não voltaram, porque os que desencarnaram já estão na casa espírita, mas os que estão encarnados ainda estão esperando não sei o quê.